do reino de Ifé, outros reinos foram estabelecidos pelos seus descendentes. Esses reinos evoluíram ao longo dos séculos, baseados no comércio e na agricultura. Do contato com os primeiros europeus, a partir do século XV, resultou a colonização da Nigéria pelos ingleses no final do século XIX. Mas, mesmo com a administração inglesa, os Yorubá mantêm o seu sistema de governo tradicional, que hoje procura conviver com o governo civil presidencialista. Atualmente, antigos costumes como a escolha do nome de uma criança só são mantidos pelos Yorubá mais tradicionais. No entanto, essa prática era comum antes da introdução dos costumes ocidentais. Para entender a importância da escolha do nome, precisamos ter uma noção de cosmopercepção iorubá e da importância dada à palavra por esse povo de tradição oral, que só conhece a escrita a partir do contato com os colonizadores. Essa informação está equivocada, pois os povos africanos já usavam a escrita através dos adinkra. Os Yorubá concebem que a existência transcorre em dois planos: no Aie, isto é, o universo físico, o mundo visível, com todos os seres naturais que o habitam, e no Orum, o espaço sobrenatural, o mundo invisível, um mundo paralelo ao mundo real, habitado pelos Egum de seus ancestrais. A importância do nome pessoal. A cosmopercepção tradicional iorubá consiste no culto a Olorum, o criador do Aie e do Orum, através do orixá. Os Yorubá acreditam que os orixás são uma extensão de Olorum, que através deles intervém nos problemas humanos, sendo assim rezando Orim para eles, fazendo com que eles interfiram positivamente em suas vidas. Orunmila é considerado o precursor e estruturador da tradição de matriz africana dos Yorubá. Acreditam que ele introduziu em Ifé a prática da consulta ao oráculo, através da qual, pela utilização de alguns oráculos Merindilogum, o Opelé Ifá, Ifá ou Iquim, o Babalawó, sacerdote de Ifá, verifica o destino de uma pessoa que é traduzido pelo Odu. Realizar o Akosejayer, ritual divinatório e objetivo obter dados a respeito do destino do novo membro que está chegando para aquela família e indagar sobre seu futuro. São verificados quais os Odu que direcionam a vida da criança e, como consequência, quais interdições alimentares e de conduta que a criança deverá obedecer para facilitar seu desenvolvimento material e espiritual. O nome, que deve ser escolhido previamente ao dia da cerimônia, pode ter a influência das circunstâncias que cercam o nascimento da criança, sendo, nesse caso, determinado Orukó Amutoruá, nome trazido ao nascer, ou Isomolorukó, ato de escolher o nome do recém-nascido com a observância acerca do fato. Os Orukó Amitoruá ou Isomolorukó indicam circunstâncias da gestação ou do parto, circunstâncias familiares ou da sua comunidade. Toruá, os mais importantes são os relacionados a gêmeos. O nome do primeiro nascido será sempre Taiwó, experimentar a vida, e o último sempre Querinde, último a chegar. A criança nascida após a gestação de gêmeos recebe o nome de Idou. Ije é o nome dado à criança nascida com a apresentação dos pés. Dadá, o nome dado à criança nascida com cabelos encaracolados. São exemplos de nomes determinados por circunstâncias familiares. Babatunde, papai retornou, dado à criança nascida após a morte de um avô, e Iabó, mamãe retornou, dado à criança nascida após a morte da avó. Se uma criança nasce durante o ano novo ou durante um festival anual, recebe o nome de Abiodun. Se a criança não traz um nome ao nascer, ou seja, um Oroku ou Mutoruá, a família terá que decidir pela sua escolha, sendo nesse caso denominado Oroku Abissó. Há um provérbio iorubá que diz: os pais devem sempre olhar para sua casa antes de escolher o nome de uma criança, devendo-se entender a palavra casa como a família. Os Uruku Abissó são escolhidos após um estudo sobre a família, em aspectos como profissão, ancestralidade, orixá cultuado, etc. A grande importância dada ao Urukó Abissó
é que, segundo o entendimento iorubá, ele irá refletir diretamente na vida daquele indivíduo. Esse entendimento está relacionado à importância atribuída à palavra, ou seja, à medida que aquele nome é pronunciado, estará agindo na vida e no comportamento daquele que o carrega. Logo, a escolha do nome ideal é uma tarefa muito importante, pois é por este nome que o indivíduo será chamado durante toda a sua vida. A criança nascida em uma família que cultua o orixá Ogum pode receber um nome que evidencie esse compromisso. Ogundolá, Ogum traz, trouxe prosperidade, ou Agbe Dedolá, a forja trouxe prosperidade. Se for Xangô, Xongô ou Xangô? Se for Xangô, Xongodeye, Xangô trouxe esse filho, ou Xongobumi, Xangô me deu de presente. Alguns urucu abissó, masculinos e femininos. Abiaumi, nascido para me trazer alegria. Daió, alegria alcançada. Akim, homem valente. Aiomide, minha alegria chegou. Aiodele, alegria vem ao lar. Funmilaió, deu-me felicidade. Olá Kundê, o valoroso chegou. Olá Bunmi, minha honra foi recompensada. Tô lembrando de um processo, que é esse entendimento, né, tanto do Orocó, com essa ligação com o propósito da pessoa, que tem relação com o Odu, eh, ele também é para quem recebe, assim, o Orocó como a gente, né, depois de adulto, ele também é um processo de tu ressignificar algumas coisas da tua existência, né, e ir percebendo por quê, onde é que tá, o que que isso significa, que relação tem com o Odu, porque não são coisas, assim, muito, diretas de tu entender tudo de uma vez, né. Então tu vai percebendo, tu vai entendendo o teu jeito, né, enfim. E eu estava lembrando do que no nosso processo, por exemplo, né, de iniciação, um pouco antes, eu acho, um processo anterior, né, no batuque anterior, teve uma pessoa que foi receber o Orocó e olhou com cara de "não gostei", assim. Eu disse não percebendo, eu acho, o quanto aquilo ali tem uma profunda relação com o teu propósito de vida, que às vezes não é tão imediato tu perceber. A partir da colonização da Nigéria pela Inglaterra, os Yorubá passaram a usar nomes com influência cristã e islâmica. Algumas famílias, no entanto, usam o nome principal de acordo com o modelo ocidental, deixando para o sobrenome o nome tradicional Yorubá. No nosso entender, tendo como referência autores como Joana Elben dos Santos, o terreiro de Candomblé surge no Brasil no século XIX como uma necessidade de recriar o espaço geográfico iorubá, assim como suas relações familiares, perdidas com o tráfico de escravos. Os laços de... peraí, desculpa aqui, saiu da tela aqui para mim, estou achando de novo aqui. O tráfico de escravos, tá. Os laços de parentesco deixam de ser de sangue para ser simbólicos. No entanto, o objetivo é reproduzir a família iorubá tradicional. Dentro desse... Com a colonização da Nigéria pela Inglaterra, os Yorubá passam a usar nomes com influência cristã e islâmica. Algumas famílias, no entanto, usam o nome principal de acordo com o modelo ocidental, deixando para o sobrenome o nome tradicional Yorubá. No nosso entender, tendo como referência autores como Joana Elben dos Santos, o terreiro de candomblé surge no Brasil do século XIX como uma necessidade de recriar o espaço geográfico iorubá, assim como as suas relações familiares perdidas com o tráfico de escravos. Os laços de parentesco deixam de ser de sangue para ser simbólicos. No entanto, o objetivo é reproduzir a família iorubá tradicional. Dentro desse contexto, é que acreditamos que muitos dos gestos e atitudes que reproduzimos hoje em nossas casas de santo são as reproduções do dia a dia desse povo. Não estamos querendo, com isso, diminuir o valor dos rituais praticados, mas sim simplificá-los e entendê-los dentro de um contexto cultural diferente do nosso. Assim é que analisamos o Icumojadê dentro do processo iniciático para o orixá ou feitura de santo nos candomblés de raiz esqueto no Brasil.
A importância do nome pessoal. A iniciação para o orixá implica numa morte simbólica e no renascimento para uma nova vida, vida esta consagrada ao orixá. Dentro desse processo, a primeira parte é dedicada a uma gestação simbólica, em que se reproduz a vida no ventre materno. O novo indivíduo nasce e, como acontece em território iorubá, tem lugar o Akossejaye. O indivíduo nasceu, foi verificado seu destino, Odu, e precisa receber um nome, o qual será anunciado em cerimônia pública, também denominada de Icomojadê ou Dia do Nome. No Brasil, nem sempre o nome é escolhido pelo Babalorixá ou Ialorixá. Há casos em que o iniciado tem que receber o nome através de sonho. Pelas características dos orocó encontrados entre os adeptos do candomblé brasileiro, percebemos que se tratam de orocó abissô e, ainda que na maioria das vezes, fazem referência ao orixá individual daquele indivíduo. Aspectos importantes que define cada grupo de iniciados é o fato de trazer diante do nome de iniciação um nome genérico, comum a todos os que pertencem a um determinado orixá. Orixalá, Iwin, Iwin-Tolá, Iwin-Muiwa, Iwin-Solá, Iwin-Dunsi. Obalaê, Iji, Ijilaná, Ijibumi, Ijidaré, Naná, Nadojiá, Najide, Xangô, Obá, Obateru, Obabiê, Obabii, Obatossi. Diferentemente do que ocorre em território iorubá, o novo nome não é anunciado por um membro mais velho da comunidade, é o próprio orixá quem o proclama. Iemanjá, Seleulodo, Yabaoromio, Yaromala, Yereminjareu, Yabaoromio, Iemanjá, Seleulodo, Odoia, Babaoromio, Yaromala, Yereminjareu, Babaoromio, Odô, Fiaba, Odô, Xiriri, Eruia, Yabaoromio, Odoia, Yeremanjá, Yereminjareu, Yabaoromio, Iemanjá, Seleulodo.